Oi, oi, como vocês estão por aí? Bom, o vídeo de hoje eu quero trazer um pouco sobre a intencionalidade do bebê. Como que ele vai percebendo que as coisas ao redor dele pode ter interferência dele. Ou seja, que se ele mexer nesse potinho, o potinho mexe, né? O potinho se move. Se ele apertar um botão, uma luz liga. E como que isso vai se desenvolvendo de certo modo que ele começa a intencionalmente mexer em tudo, bater panela, bater na janela, derrubar coisas, fazer bagunça e deixar as mães de pernas pro ar, porque eles querem mexer em tudo, porque eles descobriram que uma ação deles move as coisas do lado externo. E pra gente, olhando de fora, isso não é tão impressionante, porque enfim, a gente faz isso o tempo inteiro, mas para eles é algo assim magnífico, surpreendente. Eles não sabiam que uma reação, um movimento do próprio corpinho podia causar tantas coisas do lado de fora. Para começar, eu quero dar um exemplo. Vamos imaginar aqui aquele bercinho do bebê e tem um brinquedinho ali em cima, que é um ursinho, uma borboletinha, alguma coisinha, pode ter luz ou não, pode ser eletrônico ou não, mas que fica em cima do berço do bebê. E ele sempre, bom, olhando para aquilo, não sabendo exatamente para o que serve, as cores até chamam a atenção, mas ele não tem uma noção sobre o que é aquilo, aquele brinquedo. E sem querer, vamos supor aqui, vamos imaginar, mas esse é o processo. Algum dia ele sem querer bate a mãozinha no brinquedo e ela mexe e faz barulhinho. E ele acha aquilo engraçado, mas tudo bem. E aí outro dia, sem querer, ele bate de novo, ele percebe que mexe, acha curioso, mas tudo bem. É outro dia ele vai, bate a mãozinha de novo, mexe, faz barulhinho no brinquedo e aí ele começa a perceber que toda vez que o corpinho dele atinge o brinquedo mexe e faz barulho. E ele acha aquilo muito curioso, mas ele não entende qual é a relação dos dois. Então ele começa a observar mais, até que uma hora, intencionalmente, por vontade própria, ele estica o braço em direção ao brinquedinho e dá um tapa no brinquedo e o brinquedo mexe e faz barulho. E foi aí que deu um estalo e ele percebe que, meu Deus, que poder que ele tem, porque se ele bater, se ele mexer, alguma coisa acontece do lado de fora. E isso deve ser incrível na cabeça da criança, perceber isso. A partir daí, pronto, as mães ficam loucas, porque na verdade a criança começa a querer bater em tudo, mexer em tudo, cutucar tudo. E aí a gente pega algumas cenas delas vindo na mesa e puxando todos os livros para baixo e derrubando tudo no chão, e a gente olha de fora e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas para ela aquilo é uma descoberta fenomenal. Eles viram pequenos cientistas, coisas que eles não imaginam. Eles começam a testar e experimentar, e eles repetem e começam a agir no ambiente, em todos os objetos ao redor, mexendo, batendo, empurrando, para ver o que é que acontece quando eles dão aquele empurrãozinho, dão aquela cutucada. E para eles isso são experimentos. Eles fazem para testar, fazem para ouvir o som. Então, ir no armário da cozinha, abrir as portas, catar as panelas e tacar no chão, a gente olha e acha aquilo muito só bagunça, mas a criança, para ela é incrível. Ela começa a ouvir o barulho que a panela faz quando cai no chão, e que uma panela faz um barulho diferente, e que cada panela tem um formato, tem uma cor, umas tem cabo, outras não tem cabo, umas são altas, as outras são fininhas e baixinhas, umas são grandes, e eles conseguem entrar dentro da panela e eles acham aquilo um máximo. Meu Deus, eu entro dentro disso. E tem outros que é pequenininho e eles tentam entrar e não conseguem entrar. Então eles observam o formato, a cor, o brilho, o som que faz, e começa a bater uma com a outra. E
maravilhados. E meu Deus, olha o som, olha o que acontece quando eu bato, olha o que acontece quando cai no chão. E aí ele bota de novo em cima da pia, puxa tudo pro chão, bota, puxa tudo pro chão e começa aquela barulheira. E eles repetem várias vezes para verificar se realmente aquilo acontece. No seguinte sentido: que estranho, eu derrubei a panela, ela fez barulho, mas será que acontece de novo? Aí ele coloca a panela e puxa, acontece de novo. E ele puxa, acontece de novo. E ele olha pra você e ele tá assim, meu Deus, olha, toda vez que eu puxo faz barulho, e derruba e faz um estalo, enfim. Então eles estão como pequenos cientistas, testando, e eles fazem isso repetidas vezes. Por quê? O nosso processo de aprendizagem, em tudo que a gente faz, a gente repete inúmeras vezes, até a gente entender, assimilar, perceber o padrão, dar um significado para aquilo, para que serve. Então ele está descobrindo o mundo. E por isso é muito interessante permitir que a criança tenha essa liberdade de chegar e dar uma bagunçada, derrubar as coisas, claro, assim, num ambiente seguro, com coisas que ela não se machuque, que não estrague, mas permitir que ela, dentro de um certo limite de cuidado, tenha esse movimento de descobrir, de derrubar, de cutucar, de bater e tudo isso. Ela está descobrindo muito, está aprendendo muito, é muito rico, e até possibilitar que a criança tenha contato com sensações diferentes do ambiente natural dela. Por exemplo, se eu posso deixar um bebê dentro desse quartinho e tem muitas coisas que ele poderia mexer aqui, muitos livros e tudo mais. Agora, se eu mudar ele de ambiente, ele vai ter mais coisas para descobrir. Então aqui ele veria muitos livros, ele veria muitas canetas. Se eu levar ele, por exemplo, para um sítio, ele ia sentir a terra, e ele ia pegar a terra, e ele ia passar a terra no rosto, e ele ia sentir a água, o gelado, o quente, a folha. Ele ia passar a mão na casca da árvore, ele ia sentir a textura. Então ele ia descobrir muitas coisas a mais do que se eu só mantesse ele dentro do quarto, brincando com as minhas canetas, por exemplo. Então, possibilitar que ele tenha esse contato com as coisas de uma forma bagunçada mesmo, livre mesmo. A criatividade, ela nasce muito da liberdade. A gente só cria quando a gente se dá espaço suficiente para flutuar, para imaginar, para testar, para errar, para quebrar. Né? A vida adulta é assim. Para eles isso é essencial, que a gente possibilite de momentos assim, de materiais assim. E olha, eu vou falar uma coisa muito importante. Eu sei que para os pais isso até pesa em alguns momentos, de querer dar brinquedos e ferramentas e tecnologias para o filho. E às vezes eu sei que vocês se lamentam por não poder dar tantas coisas quanto gostariam, tantos brinquedos diferentes quanto gostariam. A primeira preocupação dos pais quando a gente fala desse tema, de possibilitar que a criança interaja com os estímulos, com o ambiente, com as coisas, é lamentar que não pode dar quantidade de brinquedos ou ferramentas o suficiente para eles. E alguns pais que podem, que têm recursos financeiros para fazer isso, eles fazem, eles colocam muitas coisas para a criança, muitos carrinhos, muitas bonecas, muitas cores. Mas o ponto é o seguinte: estamos trabalhando aqui a criatividade da criança, o desenvolvimento, a capacidade da criança de criar. Então vamos pensar, se eu dar algo pronto para ela, não necessariamente ela vai precisar criar algo do zero, porque está pronto. Então eu dou um carrinho pronto para ela, é um carrinho, ela brinca com o carrinho, ele tem pisca-pisca, ele fala, ele anda, ele voa, enfim, o carrinho pode ter todas as tecnologias possíveis, mas o carrinho vem pronto. Quando eu possibilito alguns materiais básico e a criança mesmo monta o carrinho, ou ela
pega esse vasinho e ela imagina que isso é um carrinho e ela anda com isso aqui seria um pouco arriscado. Mas quando ela pega qualquer material que é um copo, que é, enfim, um estojo de lápis, e ela imagina na cabeça dela que aquilo é um carrinho, e ela desenvolve, e ela cria, aí a gente tá falando de um desenvolvimento, aí a gente tá falando de criatividade, aí sim a gente tá falando de um enriquecimento pro imaginário dessa criança, porque ela tá fantasiando. Então, fiquem tranquilas de não sentirem que vocês, eu dou todos os brinquedos, eu dou todas as coisas. Não deem mesmo. Sinceramente, possibilite que a criança imagine. Deixa ela pegar materiais disponíveis e se deliciar com a própria criação, e imaginar e dar inúmeras funções. As crianças, elas têm uma capacidade incrível de pegar um objeto e cada historinha, cada momento, ela dá uma função diferente. Isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, agora isso é um avião, agora isso é uma boneca, agora isso é... E isso é fantástico, isso não precisam ficar triste se ver a criança brincando isso e lamentar, eu queria tanto dar uma boneca X pra ela. Sinceramente, essa é o que tem de maior riqueza para dar para a criança, ela mesma poder imaginar e criar. E, enfim, e é muito justo que o desenvolvimento seja dessa forma, porque qualquer mãe pode possibilitar isso, qualquer mãe pode, dentro do espaço que tiver, do cômodo que tiver, com as coisas que tiver, permitir que a criança se desenvolva muito bem com as coisas que tem ao redor. Ou levar ela ali na rua, levar ela num parquinho de areia e deixar ela sentir a areia, brincar com a areia, enfim. Essa é a beleza, né, da infância, que a gente até perde quando fica adulto, que a gente acaba precisando de muitas coisas que eles não sentem tanta falta. Mas espero que vocês tenham entendido um pouco essa questão da intencionalidade. A criança vai aprendendo a interagir no mundo e quando ela percebe, isso é encantador para ela e por isso ela vai bagunçar, ela vai revirar, ela vai bater, ela vai assim mexer nas coisas de uma forma muito criativa, e a gente tem que possibilitar que elas façam isso, tá bom? Então, gente, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.